Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar com a nossa próxima disciplina do nosso curso técnico em administração, tá? E nós vamos falar sobre noções de contabilidade. Então, é uma matéria muito importante para nós que vamos trabalhar aí com empresas, tá? Porque a gente precisa conhecer sobre a contabilidade. São muitos nomes, né? São muitas coisas que a gente precisa saber aqui. Mas não se preocupem, tudo tem o seu lugar e a gente vai conseguir ver tudo nessa disciplina, tá, pessoal? Então, vem comigo e vamos conhecer aqui sobre a contabilidade, tá? Que é tão importante, tanto para nós, né, que se a gente quiser fazer a nossa própria empresa, como cuidar da empresa de outras pessoas, tá? E na aula de hoje a gente vai saber sobre contabilidade e patrimônio. Então, são noções gerais aí da introdução à contabilidade. Vamos lá, vem comigo. O que é então a contabilidade, né? É a ciência que vai estudar, né, as variações quantitativas e qualitativas que ocorrem no patrimônio. O que seria então o patrimônio? É o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade. Tá, professora, mas o que é uma entidade? É qualquer pessoa física ou jurídica que tem um patrimônio, tá? E tudo que a gente movimentar no patrimônio é registrado pela contabilidade, tá? Que vai fazer relatórios e vai entregar para os interessados tudo que está rolando aí, toda a situação da empresa, tá? Através desses relatórios é que a gente vai ver quais foram os resultados alcançados pela empresa e vai tomar decisões tanto para o futuro quanto para o presente, tá? Então, é na contabilidade que a gente vai escriturar, né? Que vai registrar os livros e apurar os resultados para saber se a empresa teve lucro ou teve prejuízo naquele período, tá? A escrituração ela vai começar pelo livro diário, que vai registrar todos os documentos, por exemplo, conta de água, conta de luz, conta de telefone, entre outras coisas, tá? O campo de aplicação da contabilidade são todas as entidades econômicas, até mesmo as entidades públicas, como a nossa federação, né, a União, os estados e os municípios precisam ter registros contábeis, tá? Então, vamos lá. O que seriam, então, as entidades econômicas administrativas? São organizações que reúnem os seguintes elementos: as pessoas, o patrimônio, o titular, uma ação administrativa e tem um fim determinado. Essas entidades econômicas vão considerar o fim a que se destinam, então elas podem ser classificadas em instituições ou empresas. As instituições são aquelas que têm finalidade social ou socioeconômica, tá? Então elas têm por objetivo o quê? O bem-estar social da comunidade, da coletivo, tem associação recreativa e esportiva, né? E aquelas socioeconômicas é aquelas que se preocupam, que vão reverter aquele benefício para o coletivo, tipo as previdências, as instituições de aposentadoria, dentre outros, tá, pessoal? Já as empresas são econômico-administrativas e elas visam o lucro, tá? Então, vamos ter aí os vários ramos. A gente tem comércio, tem indústria, tem agricultura, tem pecuária, tem o transporte e várias outras, tá? Essas empresas elas podem ser públicas, que são aquelas que são constituídas com o capital do governo, podem ser privadas, que são aquelas que são constituídas por capital de particulares, e tem aquelas mistas, que tem capital do governo, mas tem capital particular investido também, tá? O patrimônio, como a gente já falou antes, são aqueles os bens, os direitos, as obrigações da empresa, tá? Então, o que seriam os bens? Os bens são aqueles que vão satisfazer as necessidades humanas, tá? Então, é tudo aquilo que a empresa possui, seja para usar, para trocar ou consumir. Então, se você tem uma loja, você vai ter balcão, você vai ter prateleira, vai ter biquíni ou vitrine, vai ter um espelho, vai ter produto para vender. Então, tudo aquilo é seu patrimônio, seu material de limpeza. Se você tem pó de café, tudo é patrimônio, tá, pessoal? E os bens, eles podem ser, então, classificados como bens móveis ou imóveis, tá? E podem ser considerados como bens materiais ou tangíveis, né? Que são que você pode tocar, ou imateriais e intangíveis, né? Aqueles que não têm corpo nem matéria. E eles podem ser móveis ou imóveis, né? Móveis são que podem ser removidos do lugar, né? Mesa, um veículo, uma máquina, um dinheiro, tá? Já os imóveis, aqueles que não podem ser deslocados, por exemplo, casas ou terrenos, tá, pessoal? Também temos as benfeitorias em imóveis de terceiros, tá? Vamos supor que a empresa construiu um depósito lá nas dependências da empresa que é ligada a uma loja. Só que esse imóvel é alugado, então o valor que foi gasto aí nessa construção desse depósito vai estar
contabilizado no patrimônio da empresa, tá? Como bem imaterial, porque está em imóvel de terceiro. O fundo de comércio, tá? É um conjunto de ativos que o comerciante tem, né? Os estoques, os imóveis, a marca, o seu nome, os clientes, tá? E eles independem de ser ativo ou não, de ser tangível ou intangível, tá? Para o conceito contábil. As patentes também são patrimônios, né? Se a empresa inventa um produto, ele vai registrar a patente desse invento, né? E vai gastar alguma coisa com esse registro, tá? Tem que pagar por ano também, tá? Pagar um valor para registrar. Então, isso também vai ser contabilizado como bem material e imaterial, tá? Os direitos também, o que é os direitos de uma empresa, que são os valores que ela tem a receber, né, dos clientes, tá? Também vão aparecer lá no patrimônio como a receber, tá? As obrigações são os valores que a empresa tem que pagar para terceiros, por exemplo, os fornecedores, tá? Então, elas vão aparecer no patrimônio como a pagar. Então, tudo que a empresa tem para receber, né, são direitos, e tudo que ela tem para pagar são obrigações. Então, no patrimônio, os direitos aparecem como a receber e nas obrigações aparecem como a pagar, tá, pessoal? Vamos supor que você fez uma venda, tá? Então, você vendeu R$300 em produtos. Então, você tem a receber R$300. Mas você tem que pagar a conta de água e luz, tá? Então, você vai colocar como a pagar lá no seu patrimônio, tá? Então, o patrimônio ele vai ter aspecto qualitativo e aspecto quantitativo. Aquele qualitativo, né, seriam os bens, direitos e obrigações, né? Por exemplo, os bens, o dinheiro, o veículo e as máquinas. E os direitos seriam as duplicatas a receber e as promissórias a receber, por exemplo. E as obrigações, os impostos e as duplicatas a pagar. O aspecto quantitativo é quando você dá valores a esses bens, direitos e obrigações. Então, quando você coloca lá só dinheiro, dinheiro você não sabe o quanto, mas se você diz que você tem R$5.000 em caixa, que você gastou 50 mil em veículos, que você tem 10 mil em máquinas, então você está dando valores. E a gente vai ter aspectos quantitativos, tá, pessoal? E por fim, olhem bem para esta figura, tá? Isso aqui é a representação gráfica do nosso patrimônio. Então, a gente vai observar bem durante a nossa disciplina, tá? De um lado, a gente tem os bens e os direitos, aqui no lado esquerdo, que é o lado do ativo. E aqui a gente tem, do lado direito, o lado do passivo, tá? Que são o quê? As obrigações e o patrimônio líquido, tá, pessoal? Então, vamos lá. No ativo, a gente tem o quê? Os bens, que são o quê? Dinheiro, estoque, máquinas e veículos. E os direitos, que são o quê? Os títulos e os depósitos. Lá no lado direito, aqui no passivo e o patrimônio líquido, que a gente vai saber um pouquinho mais à frente o que é, a gente tem o quê? Os fornecedores, os salários, os empréstimos e os impostos, tá? E a gente também tem o capital e a integralização dos bens, tá? Então, as obrigações seriam o quê? A parte negativa, os elementos negativos, porque tá saindo do nosso caixa. E o ativo é o que? O positivo. Por quê? Porque tá entrando no nosso caixa, tá, pessoal? Então, vamos lá, ó. Esse aqui eu já expliquei. Então, vamos ver aqui exemplos de ativos. Os bens, os móveis, os estoques, o caixa, que é o dinheiro que a gente tem, né? Tudo que tem a receber. E o passivo é o que a gente tem a pagar, né? Salário, duplicata, imposto, dentre outros. São as nossas obrigações, tá? Já o patrimônio líquido, junto aí com os bens, os direitos e as obrigações, vão fazer a demonstração contábil completa, que a gente chama de balanço patrimonial, tá? No balanço patrimonial, a gente sempre vai ter aqui, ó, vai ser essa aqui, ó, esse esquema. Em cima vai ter o patrimônio, do lado esquerdo tem o ativo, do direito o passivo, tá, pessoal? E nesse patrimônio líquido, a gente vai ter o quê? O capital, as reservas e os lucros ou prejuízos acumulados. Veja que o patrimônio líquido está aqui no lado do passivo, em cima a gente tem as obrigações e embaixo vem ele aqui, o patrimônio líquido, tá? Então, a gente vai ter o quê? O capital, as reservas e os lucros e prejuízos acumulados, tá? O capital, ele é bem importante lá na fase da constituição da empresa, né? Que é o quê? É fonte do patrimônio líquido, que vai ser tudo a soma do que o proprietário investiu ali naquela empresa, né? Então, qual é o principal objetivo? O principal objetivo é o lucro, né? Então, no final do exercício, que vai ser o período que a empresa vai operar, um ano geralmente, a gente vai ver se essa empresa teve lucro ou prejuízo, tá?
Se teve lucro, então vai ter o quê? Vai ter que pagar imposto de renda, vai ter que distribuir para os sócios e formar uma reserva, tá? Tudo aquilo que não foi destinado vai ter o quê? Lucros acumulados, tá? Vai para lucros acumulados no nosso balanço. Mas se tiver prejuízo, ele também tem que ser distribuído entre os sócios, tá? E vai ser o quê? Vai estar lá escrito como prejuízos acumulados, tá, pessoal? Para constituir uma empresa, a gente sabe que a gente tem que ter um capital inicial para investir, né? Então, quando a gente começa a investir nessa empresa, o capital vai ser o quê? O conjunto de elementos que o proprietário da empresa vai usar para iniciar essa atividade. Então, se você vai abrir uma boutique, né, uma loja, por exemplo, então você tem que ter 60 mil em dinheiro, tá? E 60 mil vai ser o seu capital inicial, tá? Que você vai comprar o quê? Máquinas, você vai guardar dinheiro em caixa, você vai comprar os seus móveis, os imóveis, os veículos, etc. Tá, pessoal? E aqui, no passivo, né, aqui que a gente viu que é as obrigações, é a origem dos recursos, né? Vai ter o quê? As obrigações, que é o que a empresa deve para terceiros, tá? Então, também é chamada de capital de terceiro, porque a empresa tem que pagar, tá? E no patrimônio líquido vai ter ali os capitais próprios, tá? Então, ou seja, obrigação é capital de terceiro, porque não fica para você, você vai ter que pagar para os outros. E o seu patrimônio líquido é o quê? Capital próprio, tá, pessoal? Então, esse capital próprio aí, ele vai se originar de duas fontes. Ou vai ser de recurso do proprietário, que seria aquele caso do capital inicial, tá? E da evolução normal da empresa, que seria o quê? Lucro e as reservas acumuladas, tá? Já o capital de terceiro vai ser o quê? Vai ser as obrigações que a gente tem que pagar a outras pessoas. Então, ao longo do desenvolvimento da empresa, a gente vai ter que pagar matéria-prima, vai ter que pagar conta. Então, tudo isso aí é capital de terceiro, tá, pessoal? E aqui no ativo é onde a gente vai aplicar o nosso recurso, né, pessoal? Então, vai ter o quê? A gente viu que o capital próprio de terceiro é representado no passivo, tá? Que vai o quê? Ser aplicado na empresa em bens e direitos. E os recursos que aquela empresa utilizou para ter no ativo foram obtidos. Vamos ver aqui a representação gráfica. Ó, eu tenho R$ 1.100 em caixa, então tá no meu ativo. Eu tenho R$ 1.400 em estoque, tá no meu ativo. E eu preciso receber ali R$ 700, né? Então tá tudo no meu ativo, né? E aqui no meu passivo eu tenho o quê? As duplicatas que eu tenho que pagar, as promissórias que eu tenho que pagar, tá? Então, 3.200 é o quê? O que eu tenho no meu ativo e tenho também 3.200 no meu passivo, tá? Então, olha os pontos que a gente tem que se atentar. Aqui a empresa aplicou seus recursos no ativo, tá? Então, a gente já viu o tanto que ela tem. E o passivo é onde a empresa vai mostrar onde ela conseguiu aqueles recursos, tá? Então, vai ser o quê? Esses 1.700 aqui seria o capital inicial, né? Que a gente gastou, tá? E 1.500 aqui, né, que são as duplicatas e as promissórias que a gente tem que pagar, é o capital de terceiro, tá? Que foi o quê? Compra ou empréstimo aí que a gente adquiriu, tá? Perdão. Já as contas é o nome técnico que a gente dá para os componentes patrimoniais, né? São aqueles bens, aqueles direitos, aquelas obrigações e o patrimônio líquido. Desculpa de novo. Já os elementos do resultado vão ser o quê? As nossas receitas e despesas. Então, os exemplos de conta aí que a gente tem. Conta de caixa, conta de veículo, conta a pagar, tá? É através dessas contas que a gente vai conseguir desempenhar o nosso papel. E todos os acontecimentos que vão ocorrer na empresa, né? Por exemplo, compra, venda, os pagamentos, os recebimentos, tá? Que vão ser registrados ali no livro através das contas, tá, pessoal? E essas contas, elas vão ser classificadas em dois grupos, tá? Que seriam as contas patrimoniais e as contas de resultado. As contas patrimoniais, elas vão representar os bens, os direitos, as obrigações e o patrimônio líquido, como a gente já viu, tá? E vão ser o quê? Ativo e passivo. Aqui é um exemplo do balanço que a gente já tinha visto, tá? E as contas do resultado são aquelas que vão se dividir em quê? Conta de despesa e conta de receita.
e vai aparecer ali durante o exercício da empresa e vão se encerrar no final do exercício, tá? Elas não vão fazer parte do balanço, mas elas fazem parte da DRE, que é a demonstração de resultado de exercício que a gente vai ver ao longo do curso, tá? O exercício social ou exercício contábil vai ser o período, né, que a empresa opera. Geralmente esse exercício é de 1 ano, tá? E no final desse período a gente vai ver se vai ter lucro ou prejuízo, e isso vai ser visto através das contas de resultado, que é onde a gente vai apresentar a receita e a despesa da empresa, tá? Já as despesas, elas vão decorrer do consumo de bens e da utilização de serviços. Por exemplo, a energia elétrica que a gente consumiu, o material de limpeza, o café, todo o material que a gente usou no escritório, tá? E vai fazer parte das nossas despesas. Aqui a gente tem alguns exemplos, na apostila vocês conseguem ver mais. Então, tem conta de água, tem aluguel, tem desconto, tem as despesas bancárias, tá? Também essas despesas podem ocorrer quando a gente vende bem ou presta algum serviço, tá? Por exemplo, quando a gente deu algum desconto, ou teve algum aluguel, né? Pagou aluguel, juros, vendas, tá? Também fazem parte aí das nossas despesas. A gente pode ter algumas despesas com esse tipo de coisa também, tá? E quando a gente está falando de despesa, a gente também tem que ter noção de crédito e débito, tá, pessoal? O que acontece? O ativo, tá? A parte do ativo vai ser a parte do débito, porque são contas de natureza que a gente chama natureza devedora. E o passivo vai ser o quê? Crédito, que a gente chama de natureza credora. Então, lá no passivo a gente tem o quê? A nossa receita e no ativo as despesas, tá, pessoal? É quase o contrário do que a gente estava explicando, mas é assim mesmo, tá, pessoal? Vá com fé que a gente vai entender, tá? E aí a gente tem o quê? Plano de contas. Plano de contas vai ser quando a gente vai elencar todas as contas que são previstas pelo setor contábil, tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui um exemplo dos anos 2017 e 2018. Então, aqui a gente tem o quê? A receita líquida, né? Que é o valor total que a gente recebeu. A gente tem aqui os custos dos produtos que a gente vendeu e do serviço prestado. Então, aí, fazendo receita menos o custo, a gente vai ter o nosso lucro. E aqui do nosso lucro, que a gente vai tirar o quê? A despesa que a gente teve com venda, a despesa que a gente teve no administrativo, outras despesas aí que teve operacionais, tá? E aí, no final, a gente vai ter o quê? O lucro operacional, tá, pessoal? Que vai ser dividido entre as receitas e as despesas financeiras, tá, pessoal? Então, aí é um exemplo do nosso plano de contas. Toda vez que a gente fazer a escrituração, que a gente anotar ali os dados, a gente precisa consultar os nossos planos de contas para saber, né, qual é o grau de liquidez, ou seja, qual é a facilidade que a gente conseguiu transformar aí o nosso dinheiro, tá? Os códigos de contas vão ser o número que vão se encontrar à esquerda de cada conta, então é mais fácil você procurar pelo código do que pelo nome. As contas sintéticas são o quê? O somatório de contas que estão em um grupo, e as analíticas são as contas que vão receber o lançamento de débito ou crédito, né? Conforme for o caso, se for crédito lá no passivo e débito lá no ativo, tá, pessoal? E a escrituração, como a gente já tinha falado, vai ser o quê? Registrar nos livros, livro de diário, livro de caixa ou livro de razão, todos os fatos administrativos que estão ocorrendo na empresa, tá? Então, vamos saber um pouquinho sobre cada um desses livros, tá? O livro diário é obrigatório, tá? E é ali que a gente vai colocar todas as formalidades que acontecem na nossa empresa. O livro diário é o livro da fofoca. Tudo vai estar escrito lá, tá, pessoal? Por isso que ele é obrigatório. O livro Razão, tá? Ele vai registrar o movimento de contas e cada conta separada. Então, para escriturar esse livro, a gente tem que sair do livro, olhar o livro diário e vai passar só os lançamentos de contas para o livro Razão. A gente está falando de livro, tá, pessoal? Porque antigamente a gente tinha aqueles livros pretos grandes, né? Que tinha lá livro diário, livro de razão e livro de caixa. E tinha que anotar toda a movimentação. Mas hoje em dia a gente nem usa livro, né, pessoal? A gente usa aqui o bonito, o lindo do computador e tudo tem o celular também, tá, pessoal? Por aplicativo a gente consegue fazer a movimentação, os próprios aplicativos de banco, a gente consegue fazer, né, a escrituração aí das nossas contas, mas não deixa de ter o nome de livro, né?
porque já está sendo usado na contabilidade há tanto tempo, então mesmo com softwares a gente continua chamando eles de livros, tá, pessoal? Então hoje na contabilidade a gente faz tudo através do computador para ficar mais fácil, para ficar mais organizado, mas tem o mesmo nome, tá? E a mesma finalidade, tá? E o livro caixa, que também é um livro auxiliar, né? A gente vai registrar os fatos administrativos que vão ser o quê? Entrada e saída de dinheiro. Então, se você tem uma loja, né? Se você tem uma empresa, você tem que ter o livro caixa, ou software, né? Que você vai dizer tudo que entra e tudo que sai em relação à grana da sua empresa, tá, pessoal? E nesse caso, que a gente vai utilizar um método de escrituração, tá? Que é o método das partidas dobradas. Ele foi inventado por um frade, que foi chamado de Luca Pacioli, lá no século XV. E o que significa? Qual é a lei aqui? Não há devedor sem que haja credor. E não vai haver credor sem que haja devedor. Então, cada débito corresponde a um crédito, tá, pessoal? Então, tudo que entrou tem que sair, tá? Se não sair, tá guardado, mas tudo tem que estar certinho. Então, mesmo que entrou, tem que sair ou tem que ficar guardado, tá, pessoal? Vamos manter isso aqui na cabeça. Então, vamos lá. O que é o lançamento? Lançamento é o meio pelo qual a gente vai processar a escrituração, né? Então, tudo que aconteceu aqui na nossa empresa, a gente vai lançar lá no livro diário. Lembra que é o livro da fofoca, onde a gente vai escrever tudo. Ó, fulano me deu R$10, vai lá no livro diário, R$10. Ah, mas eu tive que pagar uma conta, tá lá no livro diário, paguei uma conta, tá, pessoal? Então, tudo que acontece no livro diário, a gente tem que lançar também, tá? E tem que comprovar, não é só dizer não, porque se fosse assim, era muito fácil. Eu botava lá no meu livro diário, o que eu fiz foi R$60 mil por minuto, né? Mas não pode. É escrevendo e comprovando. Vamos fingir que aqui é um comprovante do banco. Então, se eu tô dizendo lá que eu recebi R$10, então eu tenho que comprovar. Tá aqui, eu recebi R$10 de uma compra. Mostra. Ah, mas eu paguei a conta de luz. Então, cadê? Cadê o comprovante? Tem que mostrar lá também. Ou nota fiscal, ou um recibo, ou um contrato, tá, pessoal? E quais são os elementos essenciais aí para o lançamento? Tem que ter local e tem que ter a data de que ocorreu o fato. Tem que ver qual é a conta que foi debitada e a conta que foi creditada. Tem que ter o histórico, tem que ter valor e o saldo final também, todo lançamento, tá, pessoal? Vamos ver aqui um exemplo do lançamento, ó. Eu comprei à vista, ou seja, em dinheiro, em cash, uma máquina de escrever. Olha quanto tempo tem que eu comprei essa máquina de escrever. Foi lá quando eu nasci, né, que minha mãe comprou. Da marca Mantiqueira. E eu tenho lá a nota fiscal, de número 8.931, da loja Maquinolândia. E o valor dessa máquina foi R$1.000. Tá cara essa máquina, né, gente? Então, vamos lá. Onde foi o local e a data do fato? Foi em Joinville, em 1985. Eu quero verificar o documento. Foi a nota fiscal. Então, a nota fiscal é o comprovante que eu comprei a máquina, tá? Eu tenho o quê? Os dois elementos patrimoniais ou de resultados. Ou seja, eu comprei à vista, então eu comprei no dinheiro. E foi a máquina de escrever que vai para o quê? Vai para o meu patrimônio como móveis e utensílios, tá, pessoal? Por quê? Porque ela vai fazer parte das minhas máquinas, dos meus móveis e utensílios lá, tá? Então, eu verifiquei no plano de contas que eu tenho que registrar, né? Ela com o dinheiro no caixa, tenho que retirar do caixa, né? Esses R$1.000. E eu tenho que colocar ele como patrimônio lá nos meus móveis e utensílios. Então, eu vou preparar o histórico dessa compra e vou identificar se essa conta vai ser debitada e creditada, né? Eu vou tirar lá, vou debitar lá no meu ativo e vou creditar ela no meu passivo, tá? E vou efetuar, por fim, vou fazer o lançamento lá no meu livro diário, tá? Esse é o nosso método de escrituração, tá, pessoal? E para complementar a nossa aula, para comprovar que vocês estão feras aí em noções de contabilidade, vamos fazer essa atividade, ó, pessoal. Aqui eu listei uns itens, tá? Com os patrimônios da minha empresa. Eu tenho um computador, eu tenho um conjunto de escritório, eu tenho um veículo, tá? Eu tenho uma duplicata para receber, eu tenho um empréstimo para receber. E agora, qual desses itens aqui representam bens, qual representa direito e qual representam obrigações? Não precisa escrever
o nome todos. Basta colocar as letrinhas, tá? As letrinhas que correspondem a eles. Então, vamos supor que eu acho que empréstimo é um bem da empresa. Então, eu vou lá e coloco letra L. Mas eu acho que o quê? Que o ICMS aqui é um direito. Então, eu vou lá e coloco J aqui na questão 2, tá, pessoal? E assim, vocês podem mandar para mim e receber a presença dessa aula, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Desculpem aí, né, pelas interrupções. Você sabe como é a aula online, né? Em casa. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem falar no privado, tá? Pode falar no privado ou no grupo. É bom que a gente movimenta lá o nosso grupo, tá? Até a próxima aula.